O anime começa com o protagonista Ren, um jovem garoto que vive uma vida tranquila que se considera uma pessoa boa. Ele tem 3 objetivos em sua vida: terminar a faculdade, arrumar um emprego que possa alimentar, arrumar uma namorada e, se for possível, um carro. Seus pais o abandonaram em um subúrbio. Correndo para a entrevista de emprego, percebe que o local foi abandonado e não tem ninguém. Vendo um banco em sua frente, decide deitar para descansar. No fim do dia, acorda com uma garota misteriosa em sua frente. Ela pede desculpas por ter o acordado e pede para que ajude porque está perdida. E mostra o mapa dizendo que está procurando por esse subúrbio. Olhando bem para o mapa, percebe que a sua casa ele se denomina como o dono do local. Pegando o ônibus, ela se apresenta como Lily. Descendo do ônibus, caminha em direção à sua casa. Tentando ajudá-la com as malas, não consegue por conta de estar muito pesada, mas ela consegue carregá-la nos ombros com muita facilidade. Andando, o garoto percebe que ela tem orelhas de gato, mas logo some. Achando meio estranho, decide continuar caminhando. De repente, a garota se agarra nele dizendo que é para ir na frente e que irá cansá-lo em breve, por conta de estar sentindo um cheiro de sangue. De repente, ela se transforma a garota lobo e recebe um ataque em cheio. Com uma bela sequência de golpes, a menina vampiro desvia de todos os golpes e puxa seu rabo. Sumindo, aparece na frente de Ren. Lily taca o tijolo para que a garota saia da frente e foi isso que aconteceu. Ficando triste, ela vai embora por conta de não querer dar trabalho a ele. Lily explica que a raça de vampiros são seus inimigos há décadas. Ren diz que não pode deixar uma garota sozinha essas horas na rua e decide aceitá-la na pousada. Apresentando a casa, a única coisa que ela quer saber é do seu quarto, então decide dormir por conta de estar muito cansada. No dia seguinte, Lily está com muito medo do seu gatinho, mas explica que esse gato não faz mal a ninguém. Quando menos se espera, as paredes começam a ficar congeladas e a garota vampira aparece. Começando outra luta, o único jeito de minimizar é dizendo que se quebrar alguma coisa irá pagar 10 vezes mais. No almoço, a vampira se apresenta como Ye Yan e que está ali para se tornar a nova inquilina do estabelecimento. A sua espécie bebe sangue, mas por conta de ser da nobreza consegue não sentir vontade de chupar sangue. A família de vampirês não gosta de viver com os humanos, mas ela gosta muito. Lily vai contra sua moradia no começo, mas logo aceita. Apresentando seu quarto, ela esquece que deixou sua bolsa no lado de fora. Pegando, ela decide pagar o aluguel adiantado, mas infelizmente perdeu a carteira e não tem como pagar. Então oferece trabalhos domésticos como cozinhar. Indo almoçar, Ren recebe uma ligação de uma entrevista de emprego às 2 horas da tarde e não pode se atrasar de jeito nenhum, tentando explicar que mora longe e tem o celular batido na cara. Chegando no local prometido, não encontra nada, apenas um poste com algumas coisas escritas. De repente recebe uma ligação dizendo para encostar a mão do local escrito e olhar para cima. Olhando, vê uma mansão no espaço e é sugada para dentro do local. Entrando no estabelecimento, pergunta quem é a mesma. Ela responde dizendo que faz parte da administração de tempo e espaço. Escritório Zhu Yangba Tuozi. E seu nome é Duya. Ren fica um pouco incomodada porque o local não parece uma empresa. Ela então diz que foi escolhido para a administração do tempo e espaço. É um departamento exclusivo do Império Xiling que controla todo o universo. Ren foi escolhido pelos deuses, mas será apenas um examinador ou assistente de Duya. Ele vai ser obrigado a impedir algumas espécies que se matem desafiando o apocalipse. Ele terá que cuidar das 2 garotas. Duya explica se tiver alguma força querendo usar os humanos para mudar o evento da humanidade, a obrigação dele é ajudar no combate. Mas nesse exato momento, a sua única missão é cuidar das 2 garotas na mansão. Precisando do emprego, ele decide aceitar e volta para a mansão. Lá explica às 2 garotas sobre o contrato. Elas nunca tinham escutado falar dessa organização. Heian fala que viu caçadores de humanos seguindo. Ela então explica o que eles realmente fazem. São pessoas metade demônios e metade humanas que existem desde o início da história. Os caçadores de demônios sempre se tiveram uma batalha constante contra as espécies diferentes. Nenhum deles foram capazes de eliminar por completo um aos outros, e eles são assassinos paranoicos de sangue frio. No começo, os caçadores de demônios se mobilizavam sozinhos. Não se sabe muito bem, mas eles se reuniram com várias religiões. Eles se aliaram com os humanos e ficaram muito mais difíceis de se lidar. E se algum dia eles atacarem a casa, ele irá fugir imediatamente. Acabando a discussão, Ren decide tirar uma soneca da tarde. Dormindo, tem um sonho tanto quanto esquisito, que está sendo atacado por lobos, e quando seria finalizado é acordado por Eli, que ouviu gritando e decidiu ajudá-lo. Ao acordar, percebe que tem pelos de lobo na sua mão. Heian não consegue identificar nenhuma magia negra nesse objeto. Heian quer dar um presente a ele, um amuleto para ajudá-lo, mas quando tentar fazer o feitiço de sangue não consegue por conta de não funcionar no mesmo. De repente, Ren recebe uma ligação da sua superior dizendo que precisa do mesmo para uma nova missão. No dia seguinte, foi até a sua superior. A mesma leva para o teste de reforço. De repente, surge uma cápsula na sua frente. Duval pede para o mesmo entrar. Não querendo, ela empurra e fala que é para Ren fortalecer seu corpo usando componentes.
Apertando o botão, o garoto começa a rodar e é levado para outro mundo. Olhando para cima, percebe que tem duas luas e que está muito frio. De repente aparece um lobo em sua frente dizendo que seu guia nesse local paralelo nesse mundo. Andando, o robô explica que se morrer nesse mundo também morre na vida real. Escutando alguns passos, percebe que tem lobos o seguindo. Sem saber o que fazer, decide ficar para enfrentá-los por conta de não ter como correr. Yoda tinha dito se morrer ele pode salvar a sua alma e colocar em outro corpo. Sendo atacado, ativa a habilidade de resistência física, que consiste nos produtos que foram colocados na sala de fortalecimento. Sendo atacado, mesmo revida com diversos golpes, e percebe que criou diversos escudos. Quando menos espera, os lobos começam a ruivar e chamar pelo seu líder. Ren tenta fugir do lobo, mas é atacado, prestes a ser comido pelo lobo, não consegue por conta do escudo e recua. O lobo explica que seus dentes foram danificados por tentar atacá-lo, e agora não consegue alimentar os seus filhotes. Assumindo a responsabilidade, Ren pede para que o lobo leve para uma vila de humanos, o mais próximo possível. Se conseguir fazer isso, irá achar um jeito de arrumar seus dentes. Pegando o garoto nas costas, corre em direção a uma tenda. Entrando no local, percebe que está abandonado e só encontrou um papel que o levou para outro local. Voltando até a nave espacial, o garoto explica que aumentou sua velocidade de reação, força e poder de recuperação. Ela também explica que foi levado para o segundo mundo, que pessoas normais não podem ter contato com esse novo mundo. Levando o mesmo para casa, explica que tem uma nova missão a ele, de viajar até a Europa e trazer um líquido, e as garotas irão junto. O mesmo entrega a ela o pelo do lobo, vendo que o garoto foi embora, e decide analisar aquele pelo, e viu que o mesmo se tornou magia e ficou em dúvidas. Ao chegar na Inglaterra, ele diz que sabe de tudo o que passa lá, mas de repente se encontram perdidos porque ela morou no local há séculos atrás, até o idioma mudou drasticamente. Não sabendo onde fica o hotel para se alojarem, pede para a garota cheirar e levá-los até o estabelecimento. Com muito sono, fala que não tem forças o suficiente para andar mais. Rincon diz que a comida do hotel é muito maravilhosa. Ela então sai correndo em direção ao hotel. Eles finalmente encontraram, as garotas ficam muito fascinadas por tal conforto e pela comida. Conversando com seu robô, ele recebe uma autorização para conhecer qualquer idioma. Após andar por bastante tempo, todos eles estão com muita fome. Comendo, ele percebe que tem uma presença demoníaca, e logo em seguida aparece uma pessoa se apresentando como o Sr. Nangong. O mesmo pergunta se conhece onde fica Orkford. Ele condiz que sim, o seu destino é o mesmo lugar. Se tornou um deserto e está desocupado há bastante tempo. Não referências, é apenas uma ruína no castelo dessa região, e que ultimamente está aparecendo fantasmas no local. Ele chama Ren para conversar, explica que está sentindo um caçador de demônio no local. De repente, Nangong aparece dizendo que é um caçador de demônios independente. Ele começa a dar risada e diz que o mesmo é um charlatão. Se teleportando, o garoto escorrega e é salvo por Ren. Nangong prova que é um caçador por conta do símbolo e propõe que vão juntos até o castelo juntos amanhã. Ren então aceita. Ao sair do quarto, ele fala que é bom observar o homem de perto porque pode estar atrás do líquido. No dia seguinte, todos pegam um trem e vão em sentido ao castelo, mas vi uma reportagem na TV de um senhor dizendo que viu fantasmas em Orkford. O Reino Unido está disposto a pagar uma certa quantia em dinheiro para quem conseguir capturar esse fantasma. De repente aparece uma pessoa que também estão indo atrás dos fantasmas. Ao anoitecer, enfim chegaram na pousada, mas infelizmente o local está cheio e não tem mais aonde hospedar as pessoas. Mas o dono fala que vai tentar arrumar um lugar para eles ficarem. Enquanto as duas vão dormir, o proprietário decide falar um pouco mais sobre o castelo. Há muitos anos atrás, as pessoas foram avisadas para ficarem longe daquele lugar. Uma rebelião ocorreu no castelo antes de ser abandonado. Os soldados foram presos nos túneis subterrâneos, e eles se tornaram fantasmas depois e capturaram os caçadores de demônio por vingança. O primeiro senhor de Orkford era um nobre que gostava de colecionar raridade. Para proteger o seu tesouro, esse nobre reconstruiu as estruturas subterrâneas em Orkford. Ele construiu túneis secretos e as salas com armadilhas. Esse senhor teve exatamente 3 filhos. Depois que ele morreu, o filho mais velho herdou todo o tesouro, portanto os outros filhos se reuniram e começaram uma rebelião. A cidade se tornou um campo de batalha, até a cruz da igreja ficou coberta de sangue, e o castelo foi destruído de indigência. No final, todos os 3 irmãos morreram no castelo. Seus fantasmas atacam as pessoas que procuram tesouros no castelo. Ao contar essa história, a Wei, ela condiz que enviou morcegos no castelo e realmente tem fantasmas no local. Mas esse incidente que aconteceu não tem nada a ver com eles, porque o cheiro dos fantasmas estão suprimidos no subsolo e não podem alcançar o chão. Acabando a conversa, os dois decidem dormir. Entrando no quarto, vendo a foto de uma garota que é sua irmã. Curioso, Ren pergunta o motivo que ela não trabalha com o mesmo. Ele responde que se tornou um caçador de demônio para protegê-lo, e se estar com ele vai se tornar muito perigoso. De repente, Nangong deita e dorme, vendo que as pessoas estavam no trem e foram até o castelo, decidiu segui-los e deixar todos eles para trás. No meio da noite, Ren acorda o protagonista dizendo que o Nangong
Nangong sumiu e precisam se apressar para encontrá-lo. Indo acordar, Lily fez uma enorme bagunça no quarto por não conseguir dormir parada. Indo em direção ao castelo e pega o garoto no colo para chegarem mais rápido enquanto Lily corre. De repente ela adormece correndo e bate uma pedra. Ren diz que depois que ganhou os poderes sua visão melhorou muito. Ao bater a cabeça na pedra, Lily conseguiu encontrar o caminho mais curto para chegar no castelo. Seguindo em frente, enfim conseguiram alcançar as pessoas que vieram mais cedo, porém começaram a escutar alguns sons esquisitos no local e decidiram investigar. Chegando no local mais próximo, começam a escutar passos e decidem assustar os humanos para que não atrapalhem. Após assustar, Lily tira a pedra e entram na igreja. Tirando algumas pedras do caminho, encontraram a passagem secreta. Puxando, viram que surgiu o caminho e todos entram para seguir reto. Após percorrer um longo percurso, decidem parar para descansar, mas de repente escutam alguns passos, mas vê um dono da pousada andando sozinho no local. Ele usa uma magia para ocultar a sua presença real, e perto das pessoas vão ser fantasmas. Chegando perto do senhor, pergunta o motivo que ele está fazendo ali. Morrendo de medo, Kong diz que veio até esse local e inventou os boatos para atrair novos turistas, pedindo para o mesmo sair do local. Ele sai correndo sem olhar para trás. De repente, vê algumas frases na parede, provavelmente devem ser os novos guardiões que estão no local desativados. Apertando um tijolo aleatório, vê uma armadilha e saem correndo. Lily quebrou a parede com sua enorme força, de repente vê uma enorme bola para esmagá-los. Lily, como um lobo, sai correndo atrás, mas pisa em falsa e cai numa altura consideravelmente alta. Para salvá-la, ele pula e pega no colo. Não conseguindo se controlar, recai por cima das duas. Olhando para a frente, todos veem muito tesouro, mas o protagonista pede para que elas não andem mais. Esfregando os olhos, vem que é apenas magia para que todos caiam. Andando mais um pouco, encontra um local com muita magia, que faz as pessoas serem esmagadas. Além disso, tem ruínas que tiram os poderes das garotas. Pensando no que fazer, decide colocar a mão na parede para ver se consegue parar, e isso deu certo. Parando para descansar, começa a ver os cavaleiros que foram selados no castelo há milhares de anos atrás. Com muita facilidade, ele conseguiu derrotar todos, mas na espada tem alguma coisa muito suspeita escrita, que existe uma pedra mágica. Ele liga os pontos e percebe que esses guardas não são prisioneiros, são demônios que são invocados para proteger a pedra mágica. Olhando para cima, o protagonista vê a pedra mágica, mas Nangong também está atrás de alguma coisa não dita. Passando por um bocado sozinho, decidiu usar seus amuletos e fez uma enorme explosão, assim ativando uma armadilha e diversos guardas apareceram. De repente aparece Nangong tacando o flash de cima para ajudá-los. Pulando, o mesmo Cardecari começa a atacar os inimigos com seu arco e flecha, e pede para que eles a protejam para ativar seu verdadeiro poder e derrotar os guardas. Lily, com sua enorme força, ataca diretamente alguns guardas. Vendo que são muitos, começa a atacar pedra para todos os cantos. Após um certo tempo, a garota conseguiu ativar seu verdadeiro poder, atacando em direção aos soldados, tem o seu poder sugado pelo cristal, que solta um raio de luz em direção ao céu e surge um monstro com uma forma demoníaca. Descendo do céu, capturou o garoto e saiu correndo. Ele pega Lily no colo e começa a voar atrás do mesmo, deixando o rei no chão sem feri-lo, e ativa o seu poder supremo, que é capaz de criar uma lua sangrenta. De repente, o demônio começa a falar e diz que o garoto é seu senhorio. Seu robô fala que a missão foi completa e esse demônio é o Líquido, que se apresenta como Isaac, pensando que o cavaleiro iriam segui-los. O demônio tá com uma bola de poder monstruosa e destrói o castelo com muita facilidade. Zen escuta a paz e pergunta a Zack se consegue virar humano para não causar problemas. Ele então condiz que sim, vão para casa. Chegando na sala da sua superior, ela explica que o mesmo viajava no céu, e então sua nave quebrou e ficou esperando o garoto para salvá-lo em outra dimensão, e a partir de hoje será seu novo inquilino. Ele é considerado o demônio maquinada, que na sua última missão foi enganado e fracassou. Por conta disso, quase foi morto pelo inimigo. Como um ótimo examinador, a obrigação do rei é cuidar do Isaac, que decide arrumar um emprego, mas é parado pela polícia por causa da sua aparência de bandido. Indo buscar o mesmo, Lily acorda com a aparência perturbadora e volta a dormir logo em seguida. Andando tranquilamente, recebe a ligação da sua supervisora dizendo para encontrá-la por conta de uma nova missão. Mas olhando para o lado, vê uma garota que está cantando muito bem, mas é chamada para ver de mais perto, porém se lembra que não trouxe dinheiro na carteira para dar uma moeda. Então decide passar reto, vendo que foi ignorada, chama o garoto de mesquinho. Chegando no trabalho, Duya fala que o novo líquido foi definido para ser entregue diretamente à Terra por algumas empresas de terceirização. No entanto, eles descarregaram a carga inesperadamente em um planeta a 895 anos-luz de distância da Terra. Ele vai ser obrigado para trazer o inquilino. Ficando sem saber o que fazer, pergunta como vai chegar até lá. Ela então apresenta a estação espacial Kuiper, que vai ser responsável por levá-lo até lá. Quando atualizar os aplicativos, irá dar a resposta para ele, e para guiá-lo nesse planeta por ter muito oceano, decidiu contratar uma nova garota, Nangong Yuya, a irmã do Nangong. Por conta disso, ela também será sua nova inquilina, apresentando
adiantando a mesa para todas as pessoas da pousada, sendo recebida muito bem pelos moradores. Fala que veio da família de sereia. São pessoas que vivem no fundo do mar. Sereias são apenas fêmeas, elas se reproduzem através das cerimônias secretas. Após a explicação, Rin fala que vai apenas 2 pessoas com ele, Ruea e Zardes. No dia seguinte são teleportados para a nave espacial, Kupier. Rin pensou que os alienígenas tivessem aparência distorcida, mas ao ver uma alienígena vê que se parecem com ela. Ruea começa a pular para ver se tem realmente uma gravidade. A alienígena condiz que os parâmetros ambientes como gravidade e atmosfera são todos controlados. O ambiente é amigável para a maioria das raças. Rin pergunta o motivo que não tem muitas pessoas para pegarem naves. Ela responde que as pessoas que aparecem são designadas às naves com muita rapidez. Na frente deles aparecem os alienígenas da forma que nós conhecemos e todos eles ficam encantados. Sem tempo a perder, o robô do Proto leva até a nave espacial, que é muito grande, mas quando estiverem perto irão trocar para uma nave espacial menor. De repente aparece o piloto da nave espacial, que se diz ser muito rápido e experiente. Com as suas habilidades irão viajar 2000 anos-luz em apenas 24 horas. Chegando perto do local prometido, a nave espacial começa a tremer, mas o capitão encontrou onde seus competidores não admitem perder, e então decide apostar corrida com o mesmo, por estar em alta velocidade. Pode afastar do local e vai demorar muito mais tempo para chegarem. Saindo correndo até a central de comando, coloca o robô para tentar controlá-lo. Mas não é capaz por conta da nave espacial não poder decolar sem abrir a porta da escotilha, mas infelizmente ele não tem permissão para abrir. Zarx com sua força decide abrir a porta, ativando seu poder foi capaz de conseguir abrir. Indo em direção ao planeta, o motor fundiu e caíram no mar, mas Rin não sabe nadar e afundou no oceano. No entanto, o garoto está se afogando, mas aparece uma garota e o salva sem acordando na mesma cabana que antes. Graças à instabilidade espiritual do afogamento, o trouxe de volta à dimensão. No mundo real foi salvo por Yui. Escutando alguns barulhos do lado de fora, sai para ver o que é, se deparando com lobos lutando contra uma fera, pulando na frente do seu escudo e para a fera. Assim saindo correndo e desesperado. O lobo-chefe pergunta se está com pena deles por ter pulado na frente o salvando, por conta dos seus dentes. Se tornou uma presa consideravelmente fraca. Aliás, pede para que traga logo o dentista. Rin diz que vai trazer da próxima vez e pergunta o que está escrito na pedra. O mesmo responde que é uma língua perdida que é usada em espíritos ou bênçãos. Quando o lobo iria explicar, volta para o outro mundo. Estão indo atrás de uma base militar. Enquanto essas garotas estão jantando, ao sentir um leve gosto de alho. Seu olho ficou dourado e se transforma e tenta sair de todo jeito, mas é impedida. Zack encontra uma nave. Ao desmontar, não encontra nada de útil. Mas o robô fala que esse local não é cabine e que provavelmente o piloto pode estar vivo. Pula no mar sem pensar 2 vezes para ver se encontra algum sobrevivente, de acordo com as informações do naufrágio. Está a 5 mil metros de profundidade. Yui ativa seu poder de sereia, então o garoto é obrigado a ir junto. Zack pega o mesmo no colo e taca no mar, e o puxa para dentro e usa suas habilidades que pode misturar com a água, assim pode respirar e é imune à pressão. No entanto, surge uma criatura atrás de ambos, indo em direção para atacar, e vira um pouco, com medo do tubarão dá meia volta e sai correndo, se transformando em um camarão do mar. Monta nas costas da garota e sai andando diante do mar. Ao encontrar a nave, Yui cria uma bolha de água, para conseguirem vasculhar bem. Ao entrar no local não encontra nada de útil, apenas alguns utensílios para beber e um ovo. A Ven liga para o mesmo e fala que não é uma bola e sim um ovo, então pede para que tome cuidado, derrubando no chão sem querer. Por sorte o ovo não se quebrou e voltando para a superfície, de repente Raiva aparece quase atropelando todo mundo. Ao entrar na nave espacial, fala para o garoto que essa nave é dele e o ovo da sereia é de outro universo. Um colapso ocorreu, causando o colapso universal. Essa é a única vida que resta, então todos vão juntos para casa. Ao chegar no lar do Oscilar, encontra a casa toda destruída por Lily e virado no Jiraiya. Conseguindo se soltar, ataca o garoto, mas consegue bloquear com seu golpe, Zack consegue assegurar. Assim, fazendo um círculo no chão e teleportando para perto de Razen. Ao chegar no local, percebe que a mesa está com alguma coisa, pedindo para que olhe no seu rosto. Enxerga uma lua vermelha e pessoas derretendo o mar. Assim, querendo ficar mais forte, parece atacar Raven. Dá um golpe na garota que a fez desmaiar. Raven explica que a garota está evoluindo. Quando acabar a transformação, vai despertar uma nova habilidade. Ao levar a garota até o local para conseguir estabelecer a sua mente, a garota acorda novinha em folha. Voltando na sala da Raven, a mesa pede para que envie o relatório sobre a contratação de novos inquilinos na Inglaterra em um plano estrangeiro. Se caso não fizer, ficará sem salário. Além disso, precisam terminar a reversão da garota Lobos. Se não fizer isso, pode prejudicar e até acabar falecendo. Então, cedo ou tarde, precisa acabar com a reversão. Isso tudo vai acontecer em uma lua cheia, no caso amanhã. Ao chegar em casa, o vampiro está fazendo remédio para lobos. Ao anoitecer, leva Lily para um local afastado da civilização para não causar problemas a ninguém. Após se divertirem bastante, todos pegam no sono, exceto Lily, que se transforma e fica
fica ruivando a noite toda. Vendo que está fora de si, Zack usa seu feitiço de defesa, conseguindo bloquear os golpes. De repente a garota se transforma em Husky siberiano, na forma lendária. Ele decide ir em direção à garota, mesmo que ela não esteja consciente. Ao chegar perto, Lily começa a lamber o garoto, ruivando muito alto. Dois homens na cidade falam que a hora do show está prestes a começar. Esperando Lily abrir a boca, toca a forma para fazer cachorros dormir. No entanto, não funciona e sai correndo em direção à cidade. Vendo que não tem outra opção, Vivian se transforma em vampiro e sai voando atrás da mesa junto de Ren, pedindo para que Zack pegue a garota, mas o alcança, mas toma uma patada na cara e sai voando. Vivian usa seu poder vampiro para criar uma jaula em volta da garota, tentando fazer com que volte ao normal, não consegue, mas com o canto de Uye consegue fazer Lily se acalmar e dormir, assim conseguindo finalizar a transformação. Ao chegar em casa, os dois homens estão indo para cima do telhado e a missão foi concluída. Quando menos se espera, esses dois homens aparecem nas costas de Ren, o nocauteando. Lily, ao acordar, percebe que está em uma sala bem esquisita, tentando escapar, não consegue e acaba tomando um belo choque. De repente, esses homens aparecem dizendo que são companheiros de Lily. Os homens falam que a seta de sangue atingiu Lily, então a partir de hoje irão ajudá-la, não querendo ficar nesse lugar por não ter comida. A parte em direção ao homem, tendo dificuldade para contê-la. Outra aparece nas costas da garota e a nocauteia. Os homens vão reunir o máximo de parentes possíveis para conseguir manter a garota no chão. Quando estão explicando, aparece um vampiro de repente lançando um feitiço, ou mesmo consegue escapar. Ao acordar, Ren diz que foi nocauteado e alguém sequestrou Lily. Vivian pega seu morcego, mas os sentidos foram bloqueados e não consegue localizar Lily. O robô fala que ela foi enfeitiçada, então logo dá de conta que tem uma usina na cidade. Há uma propriedade industrial perto dos subúrbios do norte, possivelmente ela está lá, então vão atrás em duas equipes, Ren, Vivian, Zack e Uye. Voando pelo céu, Vivian lança o seu morcego. Ao chegar perto da névoa, todos eles caem. Então mesmo a Pose fala que é magia que está no local, então acha que o poder de Ren consegue passar pela barreira, saindo voando. O Vândalo consegue ver os dois e lança seu feitiço. Vivian consegue bloquear o golpe. Voando deixa o garoto em cima, no entanto mesmo se transforma em um lobo e consegue diferir diversos golpes, saindo voando do local. Ren pula no ponto mais alto, enquanto o Van foi usado como distração e passa reto, já que são morcegos, assim deixando o mesmo ferido. A cena volta para Ren, que consegue entrar no local, no entanto sofre uma emboscada, e consegue parar o golpe com a sua defesa, caindo no chão. O robô da garota aparece e fala, se não lutar, não vai conseguir vencê-lo. Aparece na frente do garoto e lança um golpe e voa para longe, pegando Ren pelo pé, o taca longe girando. Não conseguindo se esconder, o lobo aparece nas suas costas, desviando, salta muito alto, mas encontra encanamento e solta água para o homem para não reconhecer o seu cheiro, conseguindo escapar e encontrar Lily. Ao sair do local, o lobo aparece, mas Vian surge de repente com um dos lobos já derrotado, indo até o seu irmão, mesmo já está derrotado, e pede para que não lute com a vampira, porque ela é uma condessa. Sentando para conversar, fala que está chegando a profecia, todos os pares vão recuperar seus pontos fortes. Antes que termine de explicar, surge caçadores de demônio no local. Esses homens começam a atacar flechas, com seu escudo consegue bloquear os golpes, enquanto isso as garotas agem como forma de distração. Então consegue sair do local, mas os caçadores de demônios surgem na frente de todos. Enquanto isso, Ren está lutando contra uma garota, atirando diversas flechas. Está impressionada que ele não tem poder humano, já que consegue usar um escudo. Usa seu golpe de distração, aparece nas costas da garota, para te dar um soco, se teleporta e atira flechas. Lutando contra a mesma, pula em direção, então as flechas atirem no local errado. Então cai junto de Ren, consegue acertar um soco. Enquanto isso, Lily consegue derrotar um dos homens com facilidade. Agora que a vampira conseguiu derrotar um dos homens também, enquanto o caça-demônio consegue derrotar os lobos e congelar o mesmo. Perto de ser eliminado, surge Lily, que usa seu golpe de fogo e gelo, assim criando uma brecha para escaparem. Ao chegar em um local afastado, Uye diz que pode curar o lobo antes que seja tarde demais. Usa seu poder de cura no irmão do homem, então decidem explicar o motivo que sequestraram a garota. Diz que viu uma profecia da sereia, pariás e caçadores de demônios entre si. De acordo com a profecia, o dia do retorno está se aproximando. Naquele momento, os marginalizados, gradualmente a recuperação das forças e os caçadores de demônios começaram a declinar. Para se preparar ao dia do retorno, os pariás estão reunindo os membros do tipo, por isso pretendiam trazer a garota para o seu lado. De repente, o caçador de demônios aparece nas suas costas lançando diversos katanas, mas ele quer apenas os dois cães e mais nada. Caso-se uma magia que vê um fogo grande nas suas costas. Entrando em desespero, não consegue correr, então é amarrado. Os garotos logo vão embora e de repente surgem pessoas dos caçadores de demônios, ameaçando Uye em troca do chefe, enquanto de repente surge um homem dizendo ser do esquadrão de demônios, mas tu tá sozinho. Após fazer a troca, os caçadores somem e ele se apresenta como irmão de Uye. Ele fala que é Samba, um caçador de demônios. Mesmo tendo uma irmã demônio, ela fica irritada porque onde vai é seguida pelo seu irmão. No entanto, explicam o fato de ser o caçador de demônio é verdade, porque sua mãe é uma sereia e o pai é um caçador de demônio. Geralmente as mulheres sempre são serinés, mas é muito raro uma sereia se casar com um humano. Vivian pergunta à garota onde está os paradeiros de seus pais. A mesma fala que não sabe porque sumiram e está viajando para ver se encontra. Vivian sabe que as sereias vivem por muito tempo, então certamente irá encontrá-la. Ren se lembra que encontrou Simba na Inglaterra, quando foi pegar Zax, ou mesmo se apresenta como demônio. De repente os lobos aparecem
aparecem para conversar. No entanto, eles acabam e o fogo também. Ao verificar a conta, Rin percebe que não tem um tostão no bolso. Os lobos aparecem com uma barra de ouro para Vivian e para o lado deles. Luiz, encantado com a proposta, decide não aceitar e arrumar um jeito para ajudar Rin a pagar a dívida. No dia seguinte, Rin acorda tentando lavar o rosto e não consegue porque não tem água e nem luz. Enquanto isso, Lily está trabalhando em uma loja de cães. Samba está tentando desenterrar as suas economias que guardou. Will está tentando tocar música para crianças. De repente surge Vivian para tentar caçar tesouros no fundo do mar. Voltando para Rin, o garoto está pedindo dinheiro emprestado para seu chefe. Graças ao trabalho que ele fez, decidiu aceitar. No entanto, pergunta à garota se não pode resolver os conflitos entre caçadores de demônios e pariás. Mesmo sabendo que isso é muito difícil, a garota vai enviar para ver se consegue tentar uma paz entre os dois. Ao chegar em casa, o garoto percebe que a luz voltou e a água também. Os ajudaram Rin a pagar as contas de luz e de água. Após jantarem, Rin revela que vai para a dimensão dos sonhos para investigar mais sobre a proficiência. Uia sabe que pode achar algumas informações sobre a sua mãe. Todo mundo quer ir junto para a dimensão dos sonhos. Enquanto isso, Lily está cozinhando um ovo e assim acaba o anime.